A luz da tarde filtrava-se pelas janelas do chão ao teto, lançando sombras longas sobre os pisos de mármore que custavam mais do que a casa da maioria das pessoas. Victoria Chen, 51 anos, permanecia imóvel no lobby do penthouse, sua blusa de seda impecável, seu relógio de diamante capturando a luz fragmentada. Ela havia saído cedo da reunião de acionistas, um instinto que não conseguia explicar, uma tremedeira no peito que... Sussurrou, vá para casa agora. O elevador zumbia enquanto subia 43 andares e, a cada segundo, sua inquietação aumentava. Quando as portas se abriram para sua residência privada, ela percebeu imediatamente que o ar também parecia errado, parado, como se algo estivesse prendendo a respiração. Ela colocou sua bolsa Hermès no console de mármore, seus saltos clicando suavemente enquanto se dirigia à sala de estar, onde a luz dourada da tarde se espalhava por uma fresta na porta, e então ela ouviu uma voz de criança, quase inaudível, tremendo. De repente, uma mão agarrou seu pulso por trás, firme, mas não violenta, e um sussurro urgente e baixo cortou o silêncio. Senhora, por favor, não faça barulho, não grite. O instinto de Victoria foi se afastar para chamar a segurança, mas algo naquela voz, o desespero cru, a proteção nela, a fez pausar. Ela se virou lentamente e o viu. Marcus Washington, 44 anos, o zelador do prédio dela, um homem quieto que ela via talvez uma vez por mês, ao revisar os relatórios de manutenção. Seu uniforme de trabalho ainda molhado com solução de limpeza, seus olhos escuros arregalados com algo entre o terror e a determinação. Senhora, peço desculpas, ele sussurrou, sua mão nunca deixando seu pulso. Mas sua filha, está em perigo se o senhor Castellano souber que você está aqui. Se ele ouvir você. O sangue de Victoria ficou frio. Sofia, sua filha de 10 anos, onde ela está? Marcos apontou para o suíte do quarto e lá estava novamente aquele som. A respiração de uma criança. Ela segurou firme como você faz quando tenta não chorar. Victoria tentou se afastar, mas Marcos a segurou com mais força, não para machucá-la, mas para estabilizá-la. Você precisa ver isso, ele disse, com a voz tremendo, mas você tem que entender o que está prestes a testemunhar antes de reagir. Se você entrar lá sem entender, ele vai virar isso contra você. Ele vai fazer você parecer instável. Por favor, confie em mim. Apenas olhe primeiro. O coração de Victoria pulsava forte no peito, mas ela assentiu e Marcos lentamente soltou sua mão. Eles se moveram pelo penthouse como fantasmas em direção à suíte master. A porta estava entreaberta e, através da fresta, Victoria viu o impensável. Sua filha Sofia, ajoelhada no chão de madeira com o uniforme escolar, braços cruzados, mãos entrelaçadas tão firmemente que seus nós estavam brancos, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Bochechas e acima dela estava James Castellano, 56 anos, noivo de Victoria, o homem com quem ela prometeu se casar em 3 meses. James segurava uma taça de vinho vintage, seu terno sob medida impecável, seus cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, mas seu rosto retorcido de fúria e desprezo. Sofia, ele disse, com uma voz fria como o inverno, por que você voltou cedo da escola? Eu não, senhor. Castellano. Eu caminhei para casa como sempre. Eu te disse para me chamar de pai, mas você não vai. Vai? Você não vai porque é desrespeitoso. Você é ingrato. O lábio de Sofia tremeu. Desculpe, desculpe. Por favor, pare de pedir desculpas e comece a melhorar. Você entende que sua mãe paga pela sua escola, suas roupas, sua vida, tudo, e você nem consegue seguir uma instrução simples? Ela te manda fazer a lição de casa, você faz errado. Ela te pede para ser respeitoso, você responde de volta como se não tivesse juízo, como se fosse criado sem modos. Sofia soluçou silenciosamente, seu corpo todo tremendo. James se aproximou e Victoria teve que segurar a moldura da porta para não entrar, pois viu ele levantar a mão, não para bater,
mas para segurar o queixo de Sofia e forçar seu rosto para cima. Olhe para mim quando estou falando com você, disse James com a voz carregada de veneno. Você acha que sua mãe te ama mais do que eu? Pense de novo. Ela precisa de mim. Sou eu quem tem conexões, quem pode ajudá-la a ficar ainda mais rica. Eu sou o poder nesta relação e você é apenas um fardo, um peso ao redor do pescoço dela. Você entende, Sofia? Ela assobiou. Sim, através de suas lágrimas. Bom, agora quero que você sente nesta sala até terminar toda a sua lição de casa perfeitamente e se eu vir um erro, apenas um, você não jantará e passará a manhã após a escola no seu quarto. Está claro? Sim, sim, senhor. Ela sussurrou. James saiu da sala e Victoria cambaleou para trás, apoiada pela mão firme de Marcos. Seu rosto ficou pálido, suas mãos tremiam, sua mente girava com perguntas, horror com o peso da realização de que ela havia sido cega. Por quanto tempo? Marcos perguntou suavemente, guiando-a para longe da porta. Eles voltaram para a sala de estar principal e Victoria se afundou no sofá, suas pernas incapazes de sustentá-la mais. Descobri há 3 meses, respondeu Michael, com uma voz medida, calma, mas seus olhos traíam a angústia por dentro. Eu trabalho cedo, antes que alguém acorde. Estava aqui às 6 da manhã trocando os filtros de ar no quarto da Sofia, quando ouvi ela chorando no banheiro. Ela estava tentando tanto não fazer barulho. Victoria cobriu o rosto com as mãos. 3 meses e eu não conhecia minha própria filha, e a deixei sozinha com ele todos os dias. Marcos sentou-se do outro lado dela, inclinando-se para a frente. Entendo seu choque, mas, senhora, precisamos conversar sobre o que acontece a seguir. Ele puxou o telefone. Quer ver as provas que tenho ou prefere ouvir meu plano primeiro? Ambas, Victoria sussurrou. Ambas. E Marcos começou a mostrar a ela vídeos, vídeo após vídeo, semanas de abuso gravado, não apenas crueldade emocional, mas uma sistemática psicológica calculada. Tortura projetada para isolar Sofia, fazendo-a acreditar que sua mãe não a amava, para quebrar seu espírito. Victoria assistia sua visão ficando turva com lágrimas. Assistia ao sofrimento de sua filha em uma pequena tela e sentiu algo antigo e primal despertar dentro dela, a fúria de uma mãe, pura e letal. Quando você começou a gravar? Perguntou Victoria, sua voz quase inaudível. 2 semanas atrás, respondeu Marcos. Eu fui até o senhor. Castelhano gritando com Sofia sobre uma tarefa de casa que na verdade estava correta. Ele deliberadamente a fazia duvidar de si mesma e eu sabia, senhora, eu sabia que isso ia escalar. Já vi abuso antes, vivia ao redor disso e não podia deixar que acontecesse com ela. Então comecei a gravar tudo. Tenho documentado tudo há 2 meses, vídeos, áudios, datas, horários, tudo. Victoria olhou para ele, realmente olhou e perguntou, por quê? Por que você faria isso por nós? Por que arriscaria seu emprego? Por que se envolver? Marcos ficou em silêncio por um longo momento, então disse, porque eu também tenho uma filha, ela tem 17 anos. E eu rezaria a Deus para que alguém interviesse se ela estivesse sofrendo como Sofia está sofrendo. E senhora, você parece realmente se importar com ela. Você está apenas no escuro. Sinto muito pelo que você está passando, mas temos uma janela estreita para agir corretamente. Senhora, Castelhano voltará às 7 horas. Ele sempre chega em casa às 7. Espera jantar na mesa, espera que Sofia seja perfeitamente comportada. Espera que você seja grato e obediente. Precisamos de um plano. Victoria olhou para o relógio. Era um pouco mais de 4 da tarde, ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Sua mente mudando do choque para o cálculo frio que a havia tornado bilionária. O que fazemos? Marcos organizou tudo. Documentação, vídeos, gravações de áudio, uma linha do tempo, fotografias das marcas nos braços de Sofia, onde James a tinha agarrado com força demais, evidências admissíveis em tribunal.
Victoria ouviu cada palavra e tomou decisões com a precisão de uma mulher que negociou contratos de bilhões de dólares. Preciso ligar para meu advogado primeiro, ela disse. Depois vou chamar a polícia, depois vou tirar minha filha desta casa e solicitar uma ordem de restrição antes do jantar. Marcos assentiu. Boa ideia, mas senhora, há mais uma coisa. Victoria olhou para ele. O que Sofia não sabe é que você está em casa. Ela foi informada de que você está em Singapura até amanhã. Ela está sozinha com ele, mentalmente se preparando para mais uma noite. A próxima parte precisa ser feita com cuidado. Como você a mostra a ela, sabe que deve ser feita corretamente. Victoria entendeu isso completamente. As crianças são resilientes, mas o trauma vive no sistema nervoso, e Sofia foi treinada para esconder, temer, congelar. Ela precisava ser abordada com uma gentileza infinita. Ela ligou. A filha dela bateu suavemente na porta do quarto. Sofia olhou para cima, aterrorizada. Mamãe, você chegou cedo. Sua voz era pequena e trêmula. Victoria entrou e sentou ao lado da filha na cama, e Sofia imediatamente começou a se desculpar. Desculpe. Desculpe por quê, mamãe? Eu não quis fazer minha lição de casa errado. Eu vou consertar. Eu prometo. Eu prometo. Victoria a puxou para seus braços, segurando-a, e Sofia começou a soluçar, soluços profundos e dolorosos que vinham de meses de medo e dor reprimidos. Enquanto sua filha chorava, Victoria acariciou seus cabelos e sussurrou. Eu sei de tudo, meu amor. Eu sei de tudo, e isso não é sua culpa. Nada disso é sua culpa. Você é perfeita e está segura. Elas ficaram juntas por 30 minutos, até que os soluços de Sofia diminuíram para um tremor silencioso. Então, Victoria pegou o rosto da filha em suas mãos e disse: Preciso que você me ouça com muita atenção. Você entende? Sofia assentiu. Eu vou levá-la a um lugar seguro, e você vai me contar tudo que o senhor Castellano te disse tudo o que fez e eu vou garantir que ele nunca mais te machuque. Os olhos de Sofia se arregalaram. Mas, mãe, ele disse que se eu contar, ele vai fazer você me mandar embora. Ele disse que você precisa dele mais do que precisa de mim. O coração de Victoria se despedaçou em pedaços. Aquele homem mentiu para você, querida. Ele mentiu e eu vou provar isso para você. Meu amor por você é a coisa mais forte que já senti e vou passar o resto da minha vida garantindo que você saiba disso. Ela chamou seu motorista, pediu que ele a buscasse com Sofia por uma entrada lateral, evitando o saguão. Ela ligou para seu advogado, que correu para encontrá-las em seu escritório no centro da cidade. E lá, em uma sala de conferências privada, com seu advogado presente, Victoria ouviu Sofia contar a verdade sobre 3 meses de abuso verbal, manipulação psicológica, isolamento e medo. Enquanto sua filha falava, Victoria documentou tudo, gravou tudo e sentiu sua determinação se cristalizar em algo inquebrável. A polícia chegou às 9 da noite, enquanto Victoria e Sofia aguardavam em uma suíte de hotel segura, detetives armados com as evidências que Marcos havia reunido e o testemunho de uma criança de 10 anos executaram um mandado de busca no penthouse. Encontraram James Castellano tentando fugir, evidências de outras mulheres que ele manipulou, registros financeiros que mostravam que ele tentava acessar as contas de Victoria, um padrão de comportamento predatório que se estendia há anos. Seu charme suave, sua habilidade de identificar mulheres vulneráveis, seus movimentos calculados eram o manual de um manipulador profissional, e a lei finalmente o tinha sob observação. Claramente, às 7h15 daquela noite, James havia retornado ao penthouse para encontrar Victoria desaparecida, Sofia também ausente e a polícia esperando por ele. Quando percebeu que havia sido pego, abandonou completamente a fachada charmosa e se tornou frio e predatório, tentando culpar Sofia, alegando que ela era uma criança problemática, mentindo por atenção, tentando culpar Victoria, alegando ela estava instável, ciumenta, histérica,
Nada disso funcionou porque as evidências eram irrefutáveis e a verdade foi registrada em alta definição. Victoria sentou-se com Sofia em uma suíte privada de hotel naquela noite e elas conversaram sobre tudo. Sofia compartilhou seus medos, sua vergonha, sua crença de que era um fardo. E Victoria assegurou e disse coisas que levariam meses e anos de terapia para serem totalmente curadas, mas começaram o trabalho naquela noite. Você não é um fardo. Você é uma luz. Você é a pessoa mais importante no meu mundo e eu escolhi errado sobre um homem. Mas nunca mais vou escolher errado sobre você. Eu vejo você, Sofia. Eu realmente vejo você. E eu te amo com tudo que sou. Sofia adormeceu nos braços de sua mãe e Victoria não dormiu. Ela ficou na escuridão e fez promessas a si mesma de que passaria o resto de sua vida sendo a mãe que Sofia merecia. Totalmente presente, totalmente atenta. Nunca mais deixaria a ambição ou a esperança romântica turvarem seu julgamento sobre a segurança de sua filha. Na manhã seguinte, Victoria chamou Marcos ao escritório de seu advogado porque ela queria que ele estivesse lá, pois desejava que Sofia visse que havia homens bons, pessoas boas que intervêm quando importa. Marcos chegou de uniforme de manutenção, ainda humilde, ainda silencioso, mas Victoria o via de forma diferente agora. Ela via sua coragem, sua integridade, sua disposição de sacrificar sua posição por uma criança que nem era sua. Sofia correu até ele e o abraçou. Obrigado, senhor. Marcos, obrigado por me salvar. Marcos a abraçou de volta, os olhos molhados de lágrimas. Você está seguro agora. Isso é tudo o que importa para mim. O advogado de Victoria explicou a Marcos que haveria procedimentos legais, que suas gravações seriam testemunhos essenciais, que suas ações provavelmente impediram uma escalada grave de abuso. O advogado também explicou que Victoria queria oferecer a ele uma posição como diretor de segurança de suas propriedades, um cargo permanente com o triplo do seu salário atual. Uma posição de respeito e autoridade que correspondesse às suas verdadeiras capacidades. Marcos ficou surpreso. Senhora, eu não posso aceitar um emprego assim. Eu sou apenas um zelador. Victoria balançou a cabeça negativamente. Não, Marcos. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Você viu algo errado e agiu sem hesitação, sem interesse próprio, sem esperar que alguém mais resolvesse. Isso exige mais coragem do que qualquer decisão empresarial que eu já tenha tomado. Quero que você trabalhe comigo. Quero que você proteja minha família. Quero que você esteja em um papel onde sua inteligência e integridade são valorizadas do jeito que deveriam ser. Marcos aceitou. E Sofia sorriu radiantes porque ela tinha encontrado um aliado, um protetor, um bom homem que cuidava dela. Os processos legais que se seguiram foram rápidos e brutais para James Castellano. As provas eram esmagadoras, o testemunho era claro, e, ao final, ele enfrentava acusações de crimes graves por perigo infantil, abuso psicológico e fraude financeira. Ele passaria anos na prisão, e o nome de Victoria foi imediatamente esclarecido por todos os investigadores que revisaram o caso. Ela não era a vítima de um homem manipulador. Ela era seu alvo, mas não havia caído completamente. E, mais importante, ela havia protegido seu filho. A história ganhou destaque porque riqueza não isola você de predadores, mas pode lhe dar recursos para lutar de volta e porque a consciência de um zelador provou ser mais valiosa do que o ponto cego de um bilionário. Mas a verdadeira história era mais silenciosa. Era Victoria e Sofia reconstruindo seu relacionamento tijolo por tijolo, dia após dia. Victoria reduziu seu horário de trabalho pela metade, implementou políticas na empresa que exigiam verificações de antecedentes de qualquer pessoa próxima às crianças dos funcionários. Ela se tornou Acronym, defensora das sobreviventes de abuso doméstico e manipulação psicológica. Ela usou sua plataforma e sua fortuna para criar conscientização e recursos, mas principalmente ela estava presente. Ela era uma mãe completa e totalmente dedicada.
Ela levava Sofia para a escola, buscava ela pessoalmente, fazia lição de casa junto, cozinhava o jantar juntos e todas as noites segurava sua filha perto e sussurrava: "Você está segura, você é amada, você é suficiente." Marcos tornou-se mais do que um diretor de segurança. Ele virou família. Ele ensinou Sofia sobre física, engenharia, sobre o mundo além do seu trauma. Ele a ajudou a reconstruir sua confiança, ajudou-a a perceber que vulnerabilidade não era fraqueza, mas força. Ele participou dos eventos escolares dela, e quando ela se formou, 5 anos depois, do ensino médio, no topo da turma, sorrindo genuinamente pela primeira vez em anos, tanto Victoria quanto Marcos estavam na plateia e aplaudiram com lágrimas nos olhos. Uma noite, 6 meses após a condenação de James, Victoria e Marcos estavam no balcão do penthouse assistindo às luzes da cidade abaixo. Sofia estava dormindo no corredor, finalmente capaz de dormir sem pesadelos. Victoria disse suavemente: "Nunca te agradeci adequadamente." Marcos respondeu: "Você não me deve agradecimentos. Fiz o que qualquer pessoa decente deveria fazer." Victoria balançou a cabeça. "Não, você fez o que quase ninguém realmente faz. Você viu o sofrimento e se sacrificou para pará-lo. Isso é raro, isso é notável, e quero que você saiba que eu vejo você não como meu funcionário, mas como alguém em quem confio completamente, como alguém que respeito profundamente, como alguém que mostrou à minha filha que existem boas pessoas no mundo." Marcos ficou quieto, então disse: "Eu também vejo você, não como o CEO poderoso, mas como uma mãe que acordou e escolheu seu filho a cada dia. A partir daquele momento, essa é a força." Victoria, Sofia e Marcos construíram um novo tipo de família, não unida pelo sangue, mas pela lealdade, por terem atravessado o fogo juntos, por escolherem um ao outro todos os dias. Victoria nunca se casou novamente. Ela colocou seu amor na sua filha, no seu trabalho, em se tornar a pessoa que ela deveria ter sido o tempo todo. E Sofia cresceu e se tornou uma jovem notável, que entendeu que a escuridão poderia ser combatida, que o silêncio era cumplicidade, que falar a verdade importava, porque um zelador foi corajoso o suficiente para falar primeiro. Não é apenas uma história sobre um bilionário e um zelador, é sobre os heróis silenciosos entre nós, as pessoas que trabalham nos bastidores, que veem a injustiça e escolhem agir. É sobre uma mãe que acordou e escolheu seu filho. É sobre a responsabilidade sagrada que temos de proteger os vulneráveis, de falar quando vemos o errado, de acreditar nas crianças quando elas nos mostram sua dor através do comportamento, do silêncio, do medo. Se você vir algo, souber de algo, se uma criança na sua vida estiver mudando, se tornando retraída, assustada, confie nesse instinto. Fale, denuncie. Não se preocupe com seu relacionamento com o adulto em questão, preocupe-se com a segurança da criança, porque o abuso prospera no silêncio e nos segredos e morre na luz da verdade e da testemunha. Se você está lutando, se alguém está machucando você, se sente preso, por favor, procure ajuda. Existem pessoas que irão ajudá-lo, existem pessoas que acreditam em você, existem pessoas como Marcos que irão intervir sem que seja necessário pedir. Porque a sua vida importa, porque a sua segurança importa, porque você merece proteção, amor e segurança, nunca aceite menos. Victoria Chen aprendeu que poder não significa nada sem presença, que riqueza não pode comprar sabedoria, que a coisa mais importante que ela faria na vida era ver seu filho, amá-lo e lutar por ele com tudo o que tinha. E Sofia aprendeu que existem boas pessoas no mundo, que falar a verdade tem poder, que ela nunca foi o problema e nunca será um fardo. E Marcos aprendeu o que sempre soube, mas esqueceu na dor, que sua vida, suas escolhas, sua coragem importam, que uma pessoa pode mudar tudo porque decidiu agir. Se você ou alguém que conhece está passando por abuso, por favor, entre em contato com a Linha Direta Nacional de Abuso Infantil ou com as autoridades locais. Seu silêncio protege o abusador, sua voz protege a criança. Obrigado por testemunhar esta história, por manter espaço para a verdade e por reconhecer os heróis silenciosos entre nós que veem o errado e escolhem o certo.